Bom dia mais uma vez, meus amores, e agora nós iremos dar início à nossa aula de História, não é isso? Então eu peço que vocês peguem um livro aí de História na página 437. Nós vamos continuar o nosso assunto sobre a República Populista, né? Nós demos início semana passada, falamos sobre alguns presidentes populistas, né? E o que é a República Populista, que ocorreu em 1945 a 1964. Então, nós vamos terminar aí a explicação sobre os outros presidentes que foram também populistas, ok? Então, peguem aí a página 437 para nós darmos continuidade ao nosso assunto, ok? Então, nós vimos aí na aula passada sobre a República Populista, né? Nós vimos que em 1945, os governadores, né, e presidentes, né, começaram a ser escolhidos pelo voto, não é isso? Então, em 1945 e 1964, teve um auge no Brasil chamado de auge dos governos populistas, né? Como nós vimos na aula passada, né? O que queria dizer esse auge dos governos populistas, né? Eles tomavam medidas visando, né, ganhar a população, né, de algum modo, né? Populista já está dizendo de população, popular. Então, eles visavam ganhar a população, ganhando a confiança do povo, né? E o que é que eles usavam para ganhar a confiança do povo? Eles usavam tudo que tinham, né? Seu carisma, né? Suas atitudes em palavras, em ações, né? E também ações paternalistas, né? E também que também tivessem atitudes autoritárias. Então, eram algumas características dos presidentes populistas da época. Nós falamos sobre 3 presidentes, né? Nós falamos sobre Eurico Gaspar Dutra, né? Nós vimos algumas ações que ocorreu aí no seu governo, né? Onde foi elaborada uma nova Constituição e também foram foi construída uma rodovia que ligava Rio e São Paulo, né? Na presidência dele, ele inaugurou também a hidrelétrica de Paulo Afonso. Foi algumas coisas, atitudes que ele tomou em seu governo. Vimos também Getúlio Vargas, né, que foi eleito novamente depois de ser desposto pelos militares, né, em outubro. Nós vimos lá no fim do Estado Novo, ele voltou, ganhou as eleições aí também, né, que foram democraticamente, né, e também teve algumas atitudes no seu governo, que foi a criação da BNDE e também da Petrobras, né, que foi também uma das coisas, alguns dos trabalhos, serviços que ele prestou aí no seu mandato aí de presidente. Vimos também o governo de João Café Filho, né, que foi o vice de Getúlio Vargas, né? Ele assumiu logo depois da morte dele. Na próxima aula nós vamos falar sobre essa morte de Getúlio Vargas, como foi que ocorreu, como ocorreu essa morte de Getúlio Vargas e por quê, ok? Então vai ser um texto exclusivamente falando sobre isso. Então, depois que Getúlio Vargas morreu, então quem assumiu foi o seu vice, João Café Filho, né? Ele assumiu e tomou medidas conciliadoras, né? E contou com a ajuda de políticos, né? Grandes políticos da época, empresários e também dos militares. Ok? Ele tentou reduzir e combater as dificuldades econômicas que ficaram aí no governo de Getúlio Vargas, né? Que nem eu já falei, que teve o Brasil contrair uma dívida externa, né? Com essa criação de empresas nacionais que Getúlio Vargas fez no seu período, né? No seu governo. Então, deixou o Brasil em precária decadência econômica. Então, na página 437, nós vamos falar sobre mais 3 presidentes populistas, que foi Juscelino Kubitschek, conhecido como JK, Jânio Quadros e também João Goulart. Então, vamos ver
o que foi e quais atitudes populistas que esses 3 presidentes aí tiveram aí na República Populista, ok? Então vamos aí falar sobre o 4º presidente, né, populista aí, que foi Juscelino Kubitschek, conhecido como JK. Juscelino Kubitschek, né, o governo dele durou de 1956 a 1961. Eu vou colocando a foto aí do lado para vocês visualizarem os presidentes, ok? Então, vamos ver o que ele fez aí, né, no seu mandato. Seu governo incentivou principalmente a industrialização do país, né? Então, ele desenvolveu de forma gradativa a industrialização do país. Com investimentos em quê? Então, ele investiu em ferrovias, rodovias, portos, refinamento do petróleo, né? Do petróleo que foi criado aí no governo de Getúlio Vargas e também de energia elétrica. Então, foi um dos financiamentos que ele fez aí durante o seu mandato. Seu lema era 50 anos em 5. O que quer dizer isso? Por quê? O lema dele era 50 anos em 5. Porque ele iria fazer em 5 anos o que outro presidente faria em 50 anos. Não, uma coisa que ele desenvolveria em 50 anos, ele faria em 5 anos. Então, por isso, o seu lema era 50 anos em 5. Pois pretendia acelerar o desenvolvimento, né, brasileiro. Ele queria acelerar esse desenvolvimento brasileiro, realizando em 5 anos o que levaria 50 anos para ser feito. Esse era o lema de Juscelino Kubitschek aí no seu mandato. Uma das suas principais realizações foi a construção da nova capital do Brasil, que foi Brasília. Então, foi uma das suas principais obras aí e realizações do seu mandato, que foi a construção da nova capital do país, que nós conhecemos hoje como Brasília, ok? Então, lá na frente nós teremos um textinho falando também sobre essa construção aí importantíssima do mandato de Juscelino Kubitschek, ok? Vamos para o 5º presidente aí da República Populista, que foi Jânio Quadros, né? Que governou de 31 de janeiro a 25 de agosto de 1961. Então, vamos aí ver o que ele fez aí no seu mandato. A principal proposta de Jânio Quadros, né, era varrer, entre aspas, aí, a corrupção e acabar com a inflação, ou seja, com o aumento dos preços abusivos altos dos produtos, né? A inflação quando sobe, então nós falamos desse aumento aí, né, dos produtos aqui do Brasil, né, de aumentar. Então, nós falamos de inflação. Então, era varrer a corrupção, né? A proposta dele era varrer a corrupção e acabar com a inflação, né? É tanto que o símbolo dele, né, ficou representado por uma vassoura, porque, né, já estamos falando sobre o lema, falamos sobre o lema de Juscelino Kubitschek, né, JK, que era 50 anos em 5, e o dele era varrer aí a corrupção e acabar com a inflação, né? Então, o símbolo dele era uma vassoura. Ele procurou governar sem alianças com partidos, né? E sem o apoio do Congresso Nacional. Então, ele procurou resolver, né, governar dessa forma, sem o apoio das alianças e também sem o apoio do Congresso Nacional. Isolado politicamente, sem a ajuda dessas alianças e do Congresso, renunciou em 25 de agosto de 1961. Então, foi por pouco tempo aí o mandato dele, né? Até porque ele renunciou aí porque ele executava no seu governo, principalmente, né, ele vivia isoladamente aí politicamente, ok? Vamos para o último presidente populista, que foi João Goulart, que foi de 1961 a 1964. João Goulart era vice de Jânio Quadros, né? Então, assumiu após a sua renúncia. Então, assim que Jânio Quadros renunciou, então quem tomou o seu lugar foi seu vice,
João Goulart. O que é que João Goulart defendia? Ele defendia a reforma agrária, a reforma educacional e a reforma urbana. Eram os 3 pontos que ele defendia aí no seu governo. Tinha como meta a implantação do plano trienal. Esse plano trienal que incluía a nacionalização de vários setores industriais, como os de energia elétrica e também a refinaria no petróleo. Então era o plano trienal que ele tinha para desenvolver no seu governo, né? A nacionalização de várias indústrias, né? Setores da indústria, a energia elétrica e também o refinamento do petróleo. Então por isso que era plano trienal, que eram 3 coisas, né, que ele iria desenvolver aí no seu, implementar a sua meta que ele ia ter que fazer e implementar aí no seu governo. Ele foi deposto por militares em 31 de março de 1964, né, sob a alegação de que seu governo culminaria com a implantação de uma ditadura comunista no Brasil. Então, igual a Getúlio Vargas, ele foi deposto, tirado da presidência, né, do seu mandato por militares no dia 31 de março de 1964, ok? Então, esses foram alguns presidentes que nós vimos aí da República Populista, né, que governavam e chamavam a atenção, né, viabilizavam aí ganhar o povo de alguma forma, né, nos seus mandatos de forma carismática, né, implantando algumas coisas no Brasil e também dando sequência a outros planos que foram desenvolvidos em outros governos, né, com os presidentes, né, então eles iriam dar continuidade aí. Então, terminando esse assunto sobre a República Populista, nós vamos fazer o exercício da página 438, certo? Então, qualquer dúvida, vocês irão ler novamente as páginas 436, 437, para resolver o exercício da página 438 do livro, ok? Então, essa foi a nossa aula de história. Espero que tenha ficado claro aí para vocês, né, sobre essa parte da nossa história, falando sobre a República Populista. Qualquer dúvida, já sabem, podem entrar em contato comigo. Beijos, até a próxima aula.